Micropigmentação capilar. Essa é uma técnica que está aí como aliada para resolver muitos problemas de homens e mulheres que sofrem com aquela chamada calvície no meio dos cabelos. Essa é uma técnica que vem para ajudar a corrigir essas falhas quando a gente percebe que não tem mais aquele bulbo onde vai nascer o pelo. Então a gente utiliza a técnica da micropigmentação. Eu posso dizer para você que micropigmentação capilar ela é aliada principalmente de homens. Homens que sofrem com aquelas entradas frontais e que tem aquele problema que é tão chato e que incomoda, que é a chamada coroinha. E é esse procedimento que a gente vai fazer hoje. A gente vai fazer uma cobertura de fundo de um procedimento de coroinha para melhorar o aspecto e tirar aquele ar esbranquiçado, onde aparece o couro cabeludo e que muitos homens não gostam, que sofrem e que muitas vezes não querem ir por um implante capilar diretamente. Eles começam fazendo a bioestimulação desse bulbo, aí quando percebe-se que esse bulbo não produz mais esse pelo, que ele já não existe ali esse pelo que vai crescer esse cabelo, ele vai para micropigmentação capilar, que é o que a gente vai fazer agora, hoje, nesse vídeo que você vai acompanhar na íntegra, todo o procedimento. Mas o que eu vou te pedir, como sempre no nosso canal, é para você dar um joinha, curtir e acompanhar esse vídeo até o final, porque as dicas que eu dou para você, elas vão do começo, meio e fim. E sempre eu deixo a cerejinha do bolo para o final. Então vem comigo, vai lá! Antes da gente começar esse procedimento, eu quero pontuar para você algumas coisas que vai acontecer nesse vídeo, que eu quero que você entenda o porquê que vai ser dessa forma. Vamos lá! Muitos homens, que é o caso do nosso modelo de hoje que a gente vai fazer, que é um homem que sofre com o problema da coroinha, né? Onde aparece aquela parte da cabeça, aquele branquinho da cabeça. Muitos homens têm vergonha de mostrar o seu rosto e de mostrar que tem esse problema com o cabelo, né? Que isso demonstra muita força do homem, assim como da mulher, os cabelos. Então a gente, para preservar a identidade desse nosso modelo, a gente não vai mostrar o rosto dele, vocês vão ver somente o procedimento sendo feito no couro cabeludo, certo? Então esse é o primeiro ponto e que vocês vão ter que lidar aí no atendimento com seus clientes, dessa questão dos clientes terem vergonha, de não quererem falar. Então a gente como profissional, a gente também tem que ter muito essa sutileza em oferecer esse procedimento, em até mesmo vender esse procedimento, explicando o passo a passo para eles como que funciona. Porque, obviamente, a gente está trabalhando aí com a autoestima e está trabalhando com uma forma que, na verdade, é muito tabu, às vezes, para eles, falar desse problema da calvície, da coroinha. Esse meu modelo de hoje, ele até mesmo falou para mim, muitas pessoas não sabem que eu não tenho cabelo na parte de cima porque eles não me veem de cima. É algo que incomoda a mim e que eu não gosto. Ou seja, é um problema de autoestima dele mesmo. Às vezes para as pessoas passa despercebido, mas para ele é algo que incomoda. Então você como profissional tem que ter essa sutileza e essa percepção na hora da execução do procedimento e muito antes do procedimento, explicando passo a passo como que funciona. Lembrando que a micropigmentação capilar, ela dificilmente ou quase raramente é feita somente em uma sessão. É preciso você avaliar as condições do couro cabeludo desse cliente e explicar para ele que às vezes vai ser preciso 2 até mesmo 3 sessões para a gente conseguir um resultado satisfatório. Então, agora a gente vai para o procedimento em si. Você vai ficar até o final desse vídeo, vendo aí todas as dicas que eu vou colocar para você. Olha como apareceu a lampadinha aí. São as dicas que eu vou colocar para você durante o vídeo, mas você vai estar somente ouvindo a minha voz e vendo o procedimento sendo executado. É um procedimento que leva em torno de mais ou menos aí 1h30 a 2 horas por sessão. Então, obviamente, eu vou acelerar um pouquinho esse vídeo quando a gente está fazendo a execução, mas eu vai ter as dicas ali de como você fazer o pontilismo, quais são os materiais que eu vou estar usando, altura de agulha, dermógrafo, porque eu vou dar o passo a passo, é isso que eu falei para vocês. Então, vamos lá. A gente já está aqui
com essa área toda higienizada. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai fazer uma micropigmentação capilar ou qualquer procedimento de micropigmentação é higienizar bem a área. Uma pergunta que muita gente me faz: preciso esfoliar antes de fazer o procedimento? Eu não gosto de esfoliar essa área do couro cabeludo. Por quê? Porque quando você esfolia, você ativa a circulação e pode provocar mais oleosidade dessa região. E tem cabelos, tem couro cabeludos que já produz essa oleosidade excessiva. Então, eu gosto sempre de manter bem limpo. Peço para o cliente vir com o cabelo limpo, sem nenhum tipo de gel ou creme, para que isso facilite a implantação. Então, eu faço toda essa higienização, coloco o meu anestésico e aí eu faço a marcação com um lápis dermatográfico, esse lapisinho que vocês usam para micropigmentação de sobrancelha. Eu faço uma demarcação dessa área para eu saber até onde eu posso ir e até onde eu vou fazer essa micropigmentação. Nesse caso aqui, a gente vai fazer uma área bem grande, não é uma área pequenininha. A gente vê que ele já tem alguns, aqui nessa parte talvez não apareça no vídeo, mas ele tem até algumas certas feridinhas, tá? E ele tem cabelinhos muito pequenos aqui, ó, que estão crescendo e que estão fortalecendo, tá? Por que que nós estamos fazendo a micropigmentação capilar nesse paciente hoje? Ele teve Covid, tá? E uma das reações pós-Covid é a queda de cabelo, tá? E significa que morreu esse bulbo capilar, que não vai ter o crescimento desse cabelo novamente? Não, não significa isso. Mas a gente vê que tem aqui, até por uma questão genética dele, a gente tem regiões aqui que ela já não tem a presença desse bulbo, já não tem a presença desse pelinho, tá? Nesse crescimento. Então, por isso, a gente optou, após sessões de bioestimulação, fazer a micropigmentação para complementar. No procedimento de bioestimulação capilar, a gente consegue enxergar esses pelinhos aqui, ó. Deixa eu botar um algodão para vocês verem. A gente consegue perceber que ele tem esses cabelinhos que já estão crescendo, ó. Muito nessa região. Mas eles ainda não são suficientes para fazer a cobertura desse couro cabeludo. Por isso, nós vamos para micropigmentação. Então, já está higienizado, já está anestesiado, já temos a marcação da coroinha, que é da onde a gente vai fazer. E o que eu quero mostrar para vocês em relação ao anestésico? A nossa formulação tem nos outros vídeos, eu vou deixar aqui para vocês acessarem o vídeo que vai aparecer em cima para vocês, falando sobre o anestésico que eu utilizo. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a agulha e o equipamento, tá? Hoje eu vou usar um dermógrafo da Dermia Pen Plume, tá? Com uma agulha de uma ponta nano, é aquela agulha bem fininha. Eu deixo ela numa altura de mais ou menos 1,5 milímetros, tá? Para que ela fique numa altura que você consiga enxergar. Pigmento, a gente vai usar um pigmento RP Colors, aí você faz o teste, tá? Eu fiz nesse cliente o teste aqui no próprio cabelo dele, eu coloco um pouquinho do pigmento, tiro um pouquinho do excesso para ver como que vai ficar, se encaixa. Já fiz esse teste, então a gente já escolheu a cor dele. Não tem por que eu falar para vocês qual a cor que eu utilizei, porque é muito pessoal. Essas cores vocês podem até fazer para sua cliente aí, fazendo a junção de outros pigmentos, tá? A velocidade do meu dermógrafo, eu vou deixar numa velocidade mais ou menos de 120, 110, tá? Esse nosso dermógrafo, ele vai até 300, então eu deixo numa velocidade ali de média para baixa, e a gente vai usar a técnica de pontilismo, tá? Nessa técnica, a gente vai estar trabalhando pontilismo sempre com o dermógrafo em 90 graus. Vou começar agora para vocês. Nosso dermógrafo já tá ligado, deixa eu mostrar pra vocês a altura da minha agulha. Não sei se vocês conseguem perceber a altura. Nosso pigmento já está pronto aqui, ó. Já tirei o excesso de anestésico que tava na cabecinha dele, no couro cabeludo. A gente deixa limpinho e vai utilizando sempre um algodão, e eu gosto de usar aquela mesma escovinha
que a gente utiliza da sobrancelha pra gente ir penteando esse cabelo e tirando da região, tá? Não usar, às vezes a nossa luva tá suja, a gente não consegue, então eu uso essa escovinha pra ir auxiliando. Meu algodão caiu no chão ali. Vamos pegar nosso pigmento. Aqui eu usei pigmento da RB, tá, gente? Usei Jumbo e Universal. O cabelo dele, por mais que ele seja um cabelo claro, ele tem um fundo escuro, tá? Então, a proporção aí, uma proporção que se encaixe no tom de cabelo dele. E aí, você escolhe se você quer começar por cima ou se quer começar por baixo. Eu vou começar por cima. Deixa eu ver aqui pra vocês se tá dando certinho. E a gente começa na técnica de pontilhismo. Onde eu tenho a presença maior de cabelos, eu faço esses pontos mais distante. Tudo bem? Pede pro cliente não balançar a cabeça. O toque é um toque muito sutil. Eu gosto de fazer esse pontilhado sempre 3 vezes, ó. 1, 2, 3, vou pra frente. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E onde tem mais cabelo, a gente não precisa ficar fazendo os pontos muito próximos. Eles podem ser os pontos mais distanciados, tá? Muito cuidado para não fazer linhas. Vai fazendo a abertura desse cabelo, né? Vai tirando o cabelo da região para você conseguir ver como que tá. E sempre dermógrafo o equipamento em 90 graus. Doendo? Segure a cabeça do seu cliente para ele não cair. No caso, meu cliente aqui tá quase dormindo. Bom, gente, aqui a gente finalizou a parte de pontilhismo geral, tá? Então, a gente pontilhou toda a área. Eu saí um pouquinho aqui pra parte de fora daquela nossa marcação, porque essa é uma marcação pra gente ter só como base, tá? Não significa que é o nosso limite. A gente pode ir fazendo esse degradê dos pontos pra fora. O que a gente faz agora no final, tá? Agora que eu vou dar uma olhada no que precisa mais pontilhar, algumas áreas que eu vejo que já implantou, eu vou abrindo novamente e vou fazendo alguns pontinhos aonde eu vejo que precisa fazer algo mais, tá? Esse aqui são aqueles pontinhos extras, ó, que a gente dá só pra fechar um pouquinho mais a área que foi implantada. Mas sempre cuidando para não deixar esse ponto muito próximo um do outro, tá? Aqui é a nossa área mais crítica, tá? Essa região aqui, ó, é onde a gente tem essa falha maior. Então, é aqui que a gente acaba dando mais uma atenção. Nesse caso aqui, a gente também vai fazer, deixa eu puxar aqui para vocês verem. A gente também vai fazer aqui, ó, na parte interna do cabelo, tá? A gente não vai fazer nessa parte externa, porque ele gosta do cabelo assim. A gente vai fazer só nessa parte interna aqui, onde a gente vê que tem aqui umas aberturas maiores, ó, nesses pontos. Então, nem vou demarcar, porque vai ser somente mesmo pra gente fazer um sombreamento interno aqui, tá bom?
Mas, voltando pra cá, que é o nosso foco, aqui eu continuo fazendo uns pontos menores, tá? Esses pontinhos menorzinhos, onde a gente pega mais superficial, o que que eles vão fazer? Eles vão dar aquele efeito como se fosse um cabelo mais grosso, que foi os primeiros que a gente fez, e agora esse, aquele cabelinho mais fininho que tá nascendo. Ele acaba cobrindo um pouco mais, tá? Ele é bem mais superficial, ó. Só nessa zona mais crítica. Onde a gente tem cabelo, não precisa fazer. Você pode ver que tudo é pontinho, não tem nenhum aqui que tenha ficado risquinho. O risquinho não é legal. O risquinho, ele, depois que cicatriza, fica feio, fica grosso, tá? Mais nessa nossa área crítica aqui. E aí, a gente vai abrindo pra ver como que tem, se tem alguma área que ficou branquinho, que passou despercebido. Por isso que é importante você sempre fazer a contagem. Quando você faz a contagem, dificilmente você se perde no distanciamento dos pontos, tá? Eu vou limpar agora essa região aqui, antes da gente ir para a parte da frente, para que vocês tenham uma melhor noção de como que tá ficando. Aqui para baixo a gente faz esses pontinhos mais distanciados, só para ele dar aquele efeito de degradê e se confundir com o cabelo do cliente. São bem mais distanciados. Como eu disse para vocês, você faz a marcação para você ter uma noção de área, mas não que ali seja o teu limite para micropigmentar. Eu gosto de fazer esses mais para baixo aqui, porque, por exemplo, se o cliente... isso acontece muito com mulheres, às vezes, que tem aqui a parte frontal, tá? Quando a gente faz na parte frontal, que elas jogam o cabelo pro lado, jogam o cabelo pro outro, isso dá mais movimentação para elas. O homem dificilmente tem isso, que geralmente ele usa o cabelo sempre na mesma posição, mas vamos supor que ele quer raspar o cabelo, que ele quer deixar o cabelo mais baixinho. É bom que tenha esse degradê nos pontos, ó, eles vão sumindo. Isso tudo vai da tua percepção, tá? Você não pode se ater somente naquilo que você... só naquela área. Faz uma visão geral. E agora eu vou fazer a limpeza. Pelo que eu vejo já tá muito bom. Depois que eu limpar eu vou olhar novamente, ver se precisa de mais um retoque. Volto com vocês já com essa região limpa, tá? Que eu vou utilizar uma solução de limpeza, tá? Uma loção de limpeza. A mesma que a gente usa para micropigmentação de sobrancelha, que aí fica a critério de vocês. Eu uso a linha da Halt ou a linha da Kirei. Vamos voltar com essa área já limpa e vocês verem o resultado. Bom, gente, aqui a gente acabou a primeira sessão dele, tá? Como eu falei pra vocês, é uma área muito grande, mas vocês já conseguem ver os pontilhados que estão formados ali, ó. Bibi, fica escuro já de primeira? Fica bem marcado de primeira? Não. Por quê? Porque a gente tem que ter a noção de que esses pontos, eles vão expandir, assim como toda micropigmentação expande na pele. Então, a gente tem que esperar o cicatrizar para a gente poder fazer a segunda sessão e ver como que vai ficar. Mas você já consegue ver ali, ó, esse pontilhado, que vai ir formando esse fundo e vai deixando ele mais escurecido, ó. Quando você olha de longe, você já tem essa noção de como se fossem pelinhos crescendo ali na região. A gente também fez aqui, só que fez uma quantidade bem menor.
Então, a gente também tem os pelinhos se formando ali dentro, né? Esses pontilhados se formando, mas numa quantidade menor, tá? Olha que legal que a gente vê os pontinhos aqui, onde é a parte mais crítica, ó. Onde tem os cabelinhos ali que vão crescer, conforme eles vão crescendo, eles vão fechar essa região aqui junto, ó. Mas tem essa parte aqui que é uma parte que não nasce mais pelo, ó, que tá bem branquinha. É isso que vocês têm que ter, a paciência e a percepção de saber que esse fio, esse ponto, né, ele vai expandir e ele vai fazer esse fundo. Existem pessoas que fazem um estilo de shadow no fundo, tá? Que já pegam e fazem aquele movimento de shadow para dar aquele sombreado. Eu, particularmente, não gosto muito de fazer essa técnica. Eu faço ela só em último caso, se realmente for necessário, porque senão ela corre o risco de ficar muito escurecida, essa tinta desbotar, enfim. Depois vem o cabelo branco, a pessoa, depende da idade, né? Vai dar aquele contraste de cor. Então, eu prefiro sempre fazer o pontilhadinho, que mesmo que venha o cabelo branco depois, vai parecer que ali é um poro e não é uma tatuagem, né? Uma pintura na cabeça do cliente. Olha que lindo que fica. Bom, agora a gente finalizou agora o procedimento, tanto da parte da coroinha quanto a parte frontal ali nessas entradas frontais. E o que eu quero mostrar pra vocês que é o pulo do gato, que eu sempre deixo a cerejinha do bolo pro final, né? Então tá aqui. Gente, esse é um fator de crescimento, onde eu faço a bioestimulação capilar, tanto de sobrancelha quanto de cabelo também. O que ele faz? Ele vai fortalecer esse bulbo capilar, vai fortalecer esse cabelo que já tem na região, fazendo com que ele tenha mais força e ele auxilie a cobertura desse procedimento que a gente fez de micropigmentação. É como se a gente tivesse feito um microagulhamento e colocou esse produto para ele estimular. Isso é uma bioestimulação, mas também pode ser usado após o procedimento de micropigmentação capilar. Pode não, deve ser utilizado para que você tenha um melhor resultado. Depois de você terminar, de você fazer a higiene do local, tira todo aquele excesso de tinta, dá uma olhadinha aqui para vocês verem nessa primeira sessão que foi finalizada. A gente já começa a perceber esses pontilhados. O que eu vou fazer agora? Vou colocar 2 gotinhas do Factor 6, tá? Que é da Baby Skin. Esse aqui, quem quiser, eu deixo para vocês depois o link para vocês acompanharem e poderem comprar esse produto, tá? E aí vocês vêm com um cotonete ou com a própria mão e usa ele como se fosse um pós-procedimento. Sabe aquele gelzinho que você usa para cicatrizar? Usa esse aqui, ó. Deixa ele na região, sem problemas nenhum. Se precisar, você pode passar um pouquinho mais. Abre o cabelo. Despeja ali dentro. E aplica ele como se ele fosse um pós-procedimento, tá? O que ele vai fazer? Ele vai auxiliar nessa cicatrização, porque ele também tem essa ação cicatrizante, e ele vai estimular esse bulbo capilar já existente aqui, para que esse cabelo fique mais fortalecido e ajude no crescimento. Pega aquela escovinha que eu falei pra vocês e passa aqui, ó. Seu cliente vai ficar com esse gelzinho sem tirar, tá? Esse ativo. Pode fazer uma massagem sem problema nenhum. Ainda tá um pouquinho anestesiado aqui. Quais são os cuidados que o teu cliente tem que ter? Eu passei para vocês no início. E como pós-procedimento, você pode até fornecer para ele esse olhinho para ele comprar. Ele pode utilizar, ele tem, a Baby Skin fornece, tem os vidrinhos menores que você pode ofertar para o seu cliente utilizar como cicatrizante. Ou você pode pedir para ele, não necessariamente tenha que usar um pós, tá? Eu é que gosto de recomendar esse da Baby Skin. O procedimento está feito,
cliente vai sair daqui com esse ativo, não vai lavar o cabelo nas próximas 24, preferencialmente até 48 horas, tá? Pode pentear sem problema nenhum, só sempre cuidando para essa região aqui não ficar muito abafada nesse período, tá? Não usa boné, não usa lenço, nada nesses primeiras 24 horas. Deixa ele assim, para que ele possa, essa pele possa respirar e melhorar o procedimento de cicatrização. Fiz essa preparação na parte de trás de pós-procedimento, vou fazer a mesma na parte frontal. Vou tomar o cuidado para não mostrar para vocês, para preservar a identidade do meu cliente, mas é a mesma coisa que vocês fazem sempre para preenchimento de falhas. Finalizamos o nosso procedimento e agora eu quero trazer para vocês as considerações finais quanto ao procedimento de micropigmentação capilar. Como eu disse para vocês, existe um cuidado muito grande quando você vai oferecer esse serviço para o seu cliente e quando você vai executar esse procedimento. Porque geralmente, posso dizer para vocês que em torno de 80% dos procedimentos são feitos por homens. E eles buscam resgatar a autoestima que está muito ligada aos cabelos dos homens. Eu sei que pode parecer estranho, mas para você que é micropigmentadora, a gente sabe que quando a nossa cliente deita na nossa poltrona, ela busca muito mais do que uma sobrancelha, do que uma micropigmentação labial. Ela busca a sua autoestima mais elevada e um resgate, um encontro com ela mesma. Com os homens é da mesma forma. Mas os procedimentos, às vezes, eles se diferenciam e muitas vezes eles buscam, na maioria dessas vezes, eles buscam pelo anonimato, porque eles não gostam de revelar esses incômodos que eles têm em relação ao cabelo, em relação à calvície, em relação às entradas frontais que às vezes incomodam e principalmente essa coroinha. Esse cliente que foi atendido aqui conosco hoje, que foi o nosso modelo, ele era exatamente esse perfil de cliente, que precisava de uma atenção especial, que precisava desse anonimato, que fosse preservada a identidade dele. Mas o que ele busca é resgatar a autoestima sem ter que ouvir aquelas conversinhas dos amigos, aquelas brincadeirinhas que muitas vezes são indesejadas. Você micropigmentadora que tá aí, que quer fazer uma micropigmentação capilar, né? Não a labial, obviamente, a capilar, eu sempre falo para você, busque um curso que te capacite a fazer a micropigmentação capilar. Esse vídeo, ele serve para lhe auxiliar no procedimento que você está fazendo, mostrando produtos, mostrando técnicas, mostrando angulação, mostrando dicas que podem auxiliar a tua execução, mas que nada disso aqui substitui o curso, o seu estudo e a sua dedicação na busca por um resultado mais real, um resultado mais satisfatório que vai tornar o seu cliente muito mais feliz. Essa é a minha contribuição para você, espero que você tenha gostado profundamente e peço que você novamente dê um joinha, dê um like nesse vídeo aqui, se inscreva no nosso canal porque eu sempre trago uma micropigmentação descomplicada para você. E se você quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, me encontra também nas redes sociais, porque lá eu posto tudo para você. Esse é o nosso primeiro vídeo de micropigmentação capilar e pode ter certeza que na segunda sessão desse cliente vai ter um vídeo para você acompanhar também, tá bom? Um grande beijo, meus amores, fiquem com Deus e até mais!